Salve Black Saiyajins, aqui quem fala é o Gogeta Black Teorias e hoje eu trago o especial de 3K. Sério galera, vocês são muito fodas, muito obrigado por tudo. Essa é a primeira parte da nova teoria do canal, que é o Enshumatsu no Valkyrie. Passem no canal do meu amigo Elemental Gamer, passem no canal do meu amigo CJ das Quebradas e passem também no canal do Madara Teorias Insanas, links na descrição. A nossa história começa no ano de 2088. Nesse ano o planeta Terra já estaria nas suas últimas. Mais de 85% dos oceanos estavam contaminados. As florestas estavam quase desaparecendo, e os humanos ainda estavam se matando por motivos idiotas. Mas o núcleo da nossa história não começa aqui, e sim em um lugar muito mais distante e pacífico, um lugar onde só aqueles que morreram podem ir. O mundo após a morte, o céu para ser mais específico. Bem no meio do paraíso havia um trono com um senhor enorme, em cima dele um senhor vestido de branco e com uma barba que parecia as nuvens. Esse era Deus, o Criador e Pai de tudo, e no seu colo estava sentado seu filho Jesus. Nesse momento o anjo Michael aparece assustado e se curva quando chega perto de Deus. Deus, respire fundo, calma, e depois me conte o que aconteceu, meu anjo. Depois de respirar um pouco, Michael recobrou a consciência. Michael, meu pai, temos problemas. Os falsos deuses, eles estão se preparando para destruir a humanidade. Nesse momento Deus levou sua mão à cabeça e deu um suspiro. Deus, eu sabia que uma hora isso iria acontecer. Para ajudar a humanidade a ir para o caminho certo, eu criei aqueles outros deuses, e dei a eles a tarefa de guiar a humanidade. Mas acabou dando errado. Eles ficaram muito arrogantes e pararam de ajudar os humanos. Criaram um lugar para eles que eles chamaram de Reino dos Céus, cada um com seu território, e assim surgiu as mitologias. Desde então eles passaram todos esses anos lá em cima, nunca olhando para os humanos. Eles só desciam para dar punição para os humanos, que eles chamam de punição divina. E agora eles estão querendo erradicar todos os humanos. Eu entendo que os humanos estão se levando à sua extinção. Porém, se os falsos deuses fizessem direito o trabalho deles, isso nunca teria acontecido. Infelizmente, pelas regras que eu criei, eu não posso interferir. Mas já que essa aniquilação está vindo por seres que se dominam deuses, acho que eu posso fazer algo. Michael, meu pai, a Valkyria Brunhilde deu a ideia do Ragnarok. Jesus, o Ragnarok? Se eu não me engano, pai, o Senhor criou um livro de regras para os falsos deuses seguirem, e nessas regras a última era do Ragnarok, que se os deuses quiserem matar os humanos, eles teriam que fazer um torneio entre os 13 maiores humanos vs os 13 maiores deuses. Não é Deus, sim, foi eu que criei, mas pelo jeito a arrogância desses falsos deuses fez eles ignorarem. Mas a Brunhilde deve ter lembrado dessa regra e propôs o torneio. De todas as valquírias que eu criei para ajudar os humanos, a Brunhilde sempre foi a mais disposta a ajudar os humanos. Bom, ela agora deve precisar da alma dos 13 humanos para o torneio, certo? Michael, sim, meu pai, mas ela trocou um humanos de última hora, o humano Sasaki Kojiro, ela trocou e quer outro. Deus, ok, isso não é um problema. Michael, sim, mas o problema é a pessoa que ela escolheu. Ela quer um teórico, mas preciso Gogeta Black Teorias. Deus, ok, isso foi inesperado porque ela vai querer o Bruno. Michael, também não sei. Deus, bom, eu confio na Brunhilde. Nessa hora ele deve estar com os seus amigos teóricos, fazendo teorias no lugar de sempre. Jesus, eu vou buscar ele, vou adorar fazer uma caminhada. Deus, obrigado, filho. Jesus começou a caminhar até que ele chegou perto de uma montanha. Jesus, sempre que eles querem paz, eles vêm por aqui. O Jesus começou a subir a montanha por uma trilha. A montanha que ele estava subindo era a montanha do silêncio, a maior montanha do paraíso. No topo dela tinha um campo que dava uma ótima vista. Lá você não escutava nada além do barulho do vento e dos animais que subiram para descansar. Se sentir fome, tinha várias árvores de frutas para saborear. E se quiser, podia trazer uma carne. Os teóricos vinham para a montanha para criar suas teorias. Ali era o lugar perfeito, já que não tinha barulho
barulho e isso era perfeito para os teóricos que precisava de silêncio para fazer suas teorias. Jesus chegou no topo e viu todos os teóricos deitados no chão olhando para o céu enquanto um estava falando. Essa era uma prática que eles tinham enquanto um falava a sua teoria os outros apenas escutavam e depois de contar a história os outros falavam o que acharam e depois eles escolhiam outro para contar a próxima teoria. Toji, e foi assim que eu me tornei o Deus Supremo de todos os universos. E aí o que acharam? CJ das quebradas, olha essa teoria é a maior definição de é só bagunça kkkk. Foi foda, mas muito maluco era para ser só você em Nanatsu no Taizai, aí você também coloca Naruto, Dragon Ball, Baki, Jojo, Kimetsu, High School XD, Medaka, não sendo bastasse também coloca filmes e séries no meio da bagunça uma salada de animes kkkk. Queria saber de onde vem toda essa sua criatividade. Toji, kkkk, é que é meu sonho fazer uma teoria com o máximo de animes possíveis. Dá para ver, mas até que é interessante, porque as suas teorias são as únicas que não dá para saber o que esperar no próximo episódio kkkk. Madara teorias insanas, realmente, agora é a sua vez Gogeta Black. Aí cara sério que tinha que ser eu? Tá bom né fazer o que? Jesus, vocês estão se divertindo hein irmãos? Nesse momento todos se levantaram e cumprimentaram Jesus, logo em seguida ele me chamou para onde Deus estava. Eu o segui e os outros por curiosidade também me seguiram. Quando chegamos lá Deus explicou tudo que deixou todos nós em choque. Peraí um pouco pai, porque eu fui chamado para o Ragnarok. Michael, bom não sabemos o detalhe, mas ela quer você participe. Mas por quê? Não consigo entender. Todos os outros 12 humanos são grandes nomes. Nomes de séries incríveis Rei Leônidas, General Lobo, Jack o Estripador. Ou nomes daqueles que fizeram história Nostradamus o Profeta. Nicolas Tesla sendo sincero esse último. Eu não sei o que ele vai fazer. Talvez jogar lâmpada nos outros. Talvez ele use a eletricidade a seu favor. Mas eu não fiz nada sou só apenas um cara que gosta de fazer histórias de anime. Deus, eu sei filho, mas mesmo os outros 12 são humanos comuns. Como você eles também não têm a menor chance contra os falsos deuses. Mesmo sendo falsos eles têm poderes divinos que eu mesmo dei. Mas as valquírias vão ajudar eles. CJ das coisas, aí Gogeta eu acho que você deveria ir. Pense nisso como um isekai. É mais fácil falar do que fazer meu amigo. Toji, o CJ pode estar certo. Pense por esse lado. Ok né? Pode ser interessante. Se o Toji está interessado então pode ser bom. Toji, que bom que você se decidiu, porque senão eu ia no seu lugar. E eu ia aproveitar para pegar as 3 valquírias para mim. Madara teorias insanas, você realmente não muda nunca né? A gente começou a rir e depois o deus estralou os dedos e eu fui teleportado para a frente da Valkyria Brunilde que me dá boas-vindas e acaba né explicando tudo sobre o torneio e sobre a Volund. Eu não botaria muita fé no que a Brunilde disse, mas já estava um pouco tarde para eu voltar atrás, então o Ragnarok começou. A primeira luta seria entre o Thor contra o Lugu. Na hora que a luta começou eu fui para o lado da Brunilde e da Geir. A Geir que estava mais velha e não era tão chata como na história original. De fato uma escolha interessante. Lubu o maior guerreiro da China. Geir, Sr. Gogeta por que você está aqui? Não queria ficar no meu quarto olhando a luta pela televisão, então vim para ver pessoalmente, se não se importam. E também tô curioso para ver como essa Volund funciona. Brunilde, não vejo nenhum problema até essas informações vão ser úteis para você, pode ajudar na salvação da humanidade. Entendo mas, seria melhor se a humanidade fosse extinta. As duas ficaram muito surpresas ao escutar o que eu disse. Geir, como assim? Não me entendam mal, vou ver se consigo ajudar vocês, mas de todos os 13 humanos que vão lutar eu sou aquele que veio do período mais avançado e posso dizer com toda certeza que os humanos estão matando o planeta Terra. A humanidade vai ser extinta de qualquer jeito. Se os deuses ganharem ela morre, mas se os humanos ganharem não vai mudar nada porque eles vão se matar de qualquer jeito. Sendo sincero eu só vim para esse torneio porque Deus pediu, porque se não fosse por isso eu ia deixar a humanidade se ferrar.
Brunilde, eu entendo seu pensamento, mas os humanos vão sobreviver e nesses 1000 anos eles vão ficar melhor. Não sei dizer se você está falando a verdade ou você está sendo otimista. O combate começaria e seria como a história original com Thor ganhando. Depois da luta eu ficaria tremendo e suando frio. As valquírias viriam isso e perguntariam se eu estava bem. Não dá. O que eu estava pensando em vir aqui e lutar contra deuses. Eu sempre vi vários combates de escala de poder muito maior do que está acontecendo aqui, mas tudo que eu vi foi só em anime e isso aqui é real. Não tem a menor chance de um humano como eu fazer frente a esses monstros. Brunilde, chame outro humano. Não tem a menor chance de eu fazer frente a eles. Se eu for lá, não importa qual seja o deus que eu vou lutar, ele vai me matar em apenas um golpe. Tudo que eu vou fazer é dar uma vitória fácil para eles. Então, se não quiser que a humanidade tenha uma derrota humilhante, é melhor você me substituir. Brunilde, entendo. Vou pegar o Sasaki Kojiro que estava planejando, só que não tem como enviar você de volta para o paraíso. Então você vai ter que continuar aqui até o torneio acabar. Geir, sinto muito, Gogeta-san. A Brunilde se virou com um olhar de decepção e foi embora e a Geir me olhou com um olhar de pena, porém dava para ver que ela entendia a minha situação. Eu ia entrar também, mas eu escutei os gritos dos deuses. Quando eu me virei vi que os deuses estavam menosprezando os humanos, xingando e falando que era para os humanos se botarem nos seus devidos lugares, que não tinha como eles, seres insignificantes, baterem de frente contra eles, deuses que eram perfeitos. Quando eu escutei aquilo eu fiquei com muita raiva. Meus pensamentos, deuses perfeitos porra nenhuma. Na minha visão só vejo um bando de vermes que agem como crianças mimadas, mas não adianta nada ficar com raiva, já que eu não tenho poder para acabar com esses malditos. Eu me virei e fui para o meu quarto e lá eu iria assistir às lutas enquanto esperava para ser mandado para onde eu vim. Então começou a segunda luta, Adão versus Zeus. Eu assisti aquela luta ainda mais surpreso, e quando a luta chegou no seu clímax eu estava como a humanidade pedindo para que Adão parasse de lutar e desistisse, mas Adão mesmo sem visão se recusava a cair, e continuava aguentando os socos violentos de Zeus e revidando eles. E no final Deus cedeu e foi de joelhos no chão. Eu estava como a humanidade com os olhos cheios de lágrimas e feliz por Adão ter vencido. Mas essa minha felicidade foi embora quando Zeus disse as seguintes palavras: vocês não perceberam? Esse garoto já morreu, ele morreu bem antes de eu cair no chão. Dizer a verdade, ele morreu enquanto estávamos trocando o soco. E digo mais, mesmo morto esse garoto não conteve os seus punhos. Mesmo morto, ele continuava a me socar e se recusava a cair. E com isso o corpo do Adão se desfez, trazendo mais uma vitória para os deuses. A humanidade estava completamente em choque. Nem mesmo Adão, o primeiro humano, o pai da humanidade, aquele que é a imagem semelhante de Deus, se nem ele conseguiu trazer uma vitória, como os humanos iam ganhar. E mais uma vez os deuses menosprezaram a humanidade. Mesmo com o Adão ter conseguido fazer os Zeus se ajoelhar, eles não davam a mínima, já que Zeus havia ganhado e vitória era tudo. Mas foi aí que eu reparei em uma coisa: em nenhum momento os humanos tinham alguma chance contra os deuses, mas mesmo assim eles estavam dando muito trabalho para eles, e isso deveria ser impossível. Depois pensar isso, eu pesquisei sobre as lendas de Lobo e Adão, e as lendas eram exatamente fazendo enquanto lutavam. Ao ver isso eu finalmente entendi o que era a Volund, o que ela fazia. A Volund não era simplesmente fazer com que uma valquíria se transformasse na arma perfeita para o seu parceiro. Isso era apenas uma parte do verdadeiro poder da Volund. Essa técnica também fortalecia o corpo do seu parceiro, fazendo com que todas as lendas dessa pessoa se tornassem reais. Lobo nunca foi capaz de partir o céu em dois. Isso era apenas uma lenda que falava que a força do guerreiro chinês era tão grande que até o céu se partiram quando ele vai lançar-se a sua lança, mas com a Volund isso se tornou possível. Foi então que eu comecei a pensar várias e várias vezes que poder eu ganharia se eu tivesse a Volund. E depois de pensar isso várias e várias vezes em pensamentos diferentes, a minha Volund sempre tinha o mesmo poder. Então eu dou um grande sorriso e saio do meu quarto e vou na direção do camarote das valquírias. Quando eu
abro a porta vejo que a situação não estava das ter perdido das melhores. A Jair estava no chão chorando por ter perdido duas de suas irmãs, e a Brunilde estava muito insegura por ter duas derrotas consecutivas. A tensão aumentou ainda mais quando elas descobriram que o próximo lutador dos deuses seria o irmão do meio dos três irmãos mais fortes da Grécia, Poseidon, o deus dos mares. A Brunilde ficou pensando em qual humano iria colocar, até que minha mão segurou a minha foto e disse: eu sou o próximo lutador. As valquírias ficaram muito surpresas. Antes que vocês falem alguma coisa, eu peço desculpas por vocês virem o meu lado patético lá na arquibancada. Eu não estava raciocinando direito, mas agora eu tô com cabeça no lugar. Jair, espera, Gogeta-san, mas você mesmo disse que você seria morto no primeiro golpe, não importa qual deus você enfrentasse. Sim, e eu estava certo, simplesmente não tem como humanos derrotar deuses, não de forma natural. Brunilde, o que você quer dizer com isso? Simples, eu descobri o verdadeiro potencial da Volund, descobri o que ela realmente faz, e depois de ver como Lugu e principalmente o pai lutaram, seria uma vergonha eu fugir. Brunilde, gostei da coragem, mas não precisamos só de coragem, precisamos também dos melhores. Eu sei, uma pergunta, Brunilde, a forma da Volund eu posso escolher ela? Brunilde, a Volund toma a forma da melhor arma que você usa. Perfeito, só falar qual é a minha parceira valquíria que eu prometo que eu vou ganhar a próxima partida. Voz, adorei a empolgação, então eu me ofereço para ser a sua parceira. Quem havia falado aquilo era a Valkyria List. A Brunilde me explicaria quem era ela e que ela tinha dupla personalidade. E isso me fez ter uma ideia. Então eu faria a Volund com a List. E depois de fazer um pequeno teste eu daria um sorriso e diria que estava perfeito. Eu sairia do camarote e iria rumo ao portão dos humanos. E depois das apresentações eu e o Poseidon ficaríamos frente a frente. Poseidon com aquela arrogância nem olhava nos meus olhos, enquanto eu olhava para os lados e meus olhos estavam brilhando porque na arquibancada estavam os personagens de todos os animes que eu assisti: Dragon Ball, One Piece, One Punch Man, Kimetsu, Jujutsu DXD, entre vários outros. Eu estava quase tendo um ataque de tão feliz e nervoso que eu estava. A Brunilde e a Jair estavam na arquibancada olhando tudo. Jair, irmã, você acha que o Gogeta-san tem alguma chance? Eu não entendi o que a Volund dele faz. Brunilde, eu também não sei, Jair. Pela primeira vez eu não faço ideia do que essa Volund pôde fazer. Mas o Gogeta disse muito confiante que vai vencer, então vamos acreditar nele. Do lado dos deuses, eles estavam se perguntando por que a Brunilde havia invocado um humano, que tudo que ele tinha feito era teorias, mas eles não ligaram, porque não importa o humano que fosse, Poseidon iria ganhar. Então eu já estava cansado de esperar e joguei uma pedra bem na cara do Poseidon, que acabou acertando ele no olho. Todos os deuses ficaram em choque com aquela atitude. Poseidon, seu verme, como você ousa sujar o meu rosto? Você fala demais e faz pouco, Aquaman divino. No momento que eu falei isso, o Poseidon apareceu na minha frente e com seu tridente ele perfurou a minha barriga, atravessando o meu corpo e fazendo um rombo gigante na minha barriga. Eu vomito muito sangue e depois caiu no chão completamente sem vida. Poseidon, lixo. O Poseidon se vira e começa a caminhar em direção à porta dos deuses. Os deuses estavam rindo e menosprezando a humanidade, que estava se perguntando o que diabos tinha acontecido. Os personagens de animes estavam muito decepcionados, assim como as valquírias, e enquanto o Poseidon, ele estava quase entrando na porta. Poseidon, isso foi uma perda de tempo. Heimdall, a terceira batalha do Ragnarok está fina. Heimdall não terminou de falar quando viu o que estava acontecendo. Ei, seu desgraçado maldito, isso doeu pra caralho, sabia, seu merda? Poseidon se vira surpreso e nesse momento eu dou um soco bem na cara dele que faz ele sangrar um pouco e faz ele voltar para a arena voando e cair bem no meio. Ops, talvez eu tenha exagerado. Todos estavam olhando para mim muito surpresos. Eu estava morto até um tempo atrás, mas do nada eu não só estava vivo, como acertei o Poseidon. Ares, isso é impossível, como ele pode estar vivo depois daquele buraco no peito? Buraco no peito? Qual buraco no peito? Após dizer isso eu comecei a rir, enquanto a surpresa de todos aumentava ainda mais, porque o rombo no meu peito havia sumido.
Muito bem, seu Magikarp do inferno, vamos começar de novo. Poseidon, não se dirija a mim, seu verme. O que será que vai acontecer, como eu ainda estava vivo? Qual será que é a minha vontade? Será que vou conseguir vender o Poseidon? Descubra tudo isso na próxima parte. Até o próximo vídeo, tchau e muito obrigado pelos 3k inscritos, vocês são fodas.